Muito bem, mulheres em um lugar em Betânia e quarto de guerra, né? Hoje nós chegamos ao 19º dia do nosso propósito e nós estamos chegando já, né, na reta final daquilo que o Senhor vai fazer, está fazendo e construindo na vida de cada uma de nós. Agora que nós chegamos a um dos lugares mais profundos e maduros dessa caminhada que nós decidimos fazer, o 19º dia, ele vai falar sobre a intercessão como ministério. Até aqui você aprendeu a estar, a ouvir, a vestir-se, a calar, a depender e a consagrar. Agora o Senhor, ele te chama para carregar o que está no coração dele. Interceder não é apenas repetir nomes, mas é sentir com Deus. É falar com Deus sobre pessoas e causas, é estar e ser ponte entre o céu e a terra. Então, esse é o dia, né? E aqui a mulher do secreto se torna a mulher de guerra, a mulher do quarto de guerra, ok? Então vamos falar com Deus, vamos pedir que o Espírito Santo interceda por nós, né? E fale conosco e nos ensine a ser uma mulher deste ministério tão lindo que é o ministério da intercessão. Muitas pessoas fazem cursos, muitas pessoas se dizem ser do ministério da intercessão, mas hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre ele, ok? Espírito Santo, nós te convidamos que o Senhor venha sobre a nossa vida, que o Senhor venha sobre o nosso ser e que cada uma de nós, Espírito Santo, possa ser a mulher do secreto, a mulher que intercede, a mulher que ora, a mulher que se coloca na brecha, a mulher que entende o seu chamado. Senhor, nós não queremos títulos, mas nós queremos fluir naquilo que o Senhor entregou para cada uma de nós. Vem, Espírito Santo, e toca em cada coração, e toca em cada vida, e fala a cada uma de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então a palavra de Deus, ela vai dizer em Ezequiel, você pode até abrir aí a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 22, tá? Ezequiel 22, versículo 30, que diz assim, Ezequiel 22, 30. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Olha que forte. Aqui fala sobre o Senhor procurando pessoas, né, que se pusessem na brecha, que se pusessem ali em oração, que se pusessem à disposição, mas ele não encontrou ninguém, ele não achou ninguém que fosse capaz de se colocar na brecha ali, quer dizer, de estar ali naquele período, de estar ali em oração, né? Em oração. Aqui na Bíblia, a mensagem diz assim, ó, diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou ler do versículo 22 ao 32. Mas a sua missão, filho do homem, é profetizar. Diga a eles, esta é a mensagem do Eterno, o Senhor contra os amonitas e contra seus insultos cruéis. Uma espada desembainhada para matar, afiada como uma navalha, reluzente como um relâmpago. Apesar da visão falsa e da mentira que circulou em Amon, a espada cortará pescoços amonitas, para os quais é dia de pagamento do castigo. Põe a espada de volta na bainha. Eu os julgarei na sua terra natal, na terra que vocês cresceram. Descarregarei minha ira sobre vocês, soprarei a raiva
quente na sua nuca, entregareis homens perversos, experimentados na tortura. Vocês acabarão como lenha, nem mesmo uma lembrança sobrará de vocês. Eu, o Eterno, disse, não achei ninguém para colocar na brecha. Então veja como isso é importante. Termos pessoas posicionadas para que estejam na brecha, para que estejam ali diante do Senhor, diante daquele que tem todo o poder. Então, assim, ó, você precisa entender sobre isso, sobre estar na brecha. Romanos 8:26 fala: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Desta forma que flui a intercessão. Às vezes vai doer, às vezes vai ser, né, com gemidos inexprimíveis, mas o Espírito Santo nos dá o exemplo. Em João 17:9 diz: eu oro por eles, por aqueles que me destes. Jesus dizendo: eu oro por eles, por aqueles que me destes. Então, o próprio Senhor nos ensina. Interceder é carregar uma parte da dor de Deus. É falar com o Pai sobre aquilo que o Pai deseja transformar. Então não é ativismo, mas é uma parceria espiritual. O que é essa intercessão, então? Primeiro a gente leu Ezequiel 22:30. É estar na brecha. A brecha é o espaço entre a dor humana e o socorro divino. O intercessor se coloca ali e diz: Senhor, não deixa isso passar sem clamor, sem oração. Então, é você estar ali entre a dor humana e o socorro que vem do céu, o socorro divino. E quando você se torna um intercessor, uma intercessora, você se coloca exatamente nesse lugar que olha para a situação e diz: Senhor, não deixa isso acontecer sem que eu clame. Não deixa isso acontecer sem que o céu se mova a favor desta vida. É você carregar o coração do Pai, porque a intercessão ela não nasce de uma emoção. Ah, não, todo mundo foi escolhido para ser intercessora na igreja e eu também quero ser. Não, não se trata disso, não se trata de título. Nasce da intimidade sua com Deus, da intimidade sua com o Pai. É falar com Deus antes de falar com as pessoas. Então, a mulher do secreto, ela resolve as coisas de joelho. Ela resolve de joelho e ninguém vê, né? Ela resolve situações que às vezes as pessoas nem sabiam que estava acontecendo, porque ela resolveu de joelhos, no secreto. É orar por quem não ora. Jesus orou por Pedro antes dele cair, em Lucas 22:32. E ele continua intercedendo por nós. É o que diz Hebreus 7:25. É você orar até a paz descer. A intercessão termina quando a paz chega. Então, não quando a circunstância muda, porque às vezes a circunstância ela não muda. Às vezes a pessoa vai precisar, né, de uma intervenção da medicina, às vezes ela vai precisar de talvez um empréstimo no banco, às vezes ela vai precisar, mas a intercessão, ela não tem a ver com circunstâncias que mudam, ela tem a ver com uma paz, uma convicção, uma certeza que se for necessário passar por aquilo, vamos passar, mas nós temos uma paz que excede todo o entendimento. Pati, e como era a intercessora de Betânia? Maria era adoradora. Marta era serva, mas o quarto de guerra se forma
de intercessoras também. Intercessoras que choram pelos outros, que carregam a dor dos seus, que sustentam pessoas em oração, que levantam famílias que estão caindo, que clamam por cidades, filhos, nações, por causas, que permanecem quando todos desistem. Então, a intercessão, ela é um ministério silencioso, porém eterno, porque segue o ministério do próprio Jesus. Ele vive para interceder por nós. Você consegue entender a dimensão disso, dessa palavra, desse entendimento que você está recebendo aqui, né? Sobre a intercessão, o quanto isso é profundo e o quanto isso muda muitas vezes o entendimento, porque muitas pessoas pensam, não, eu vou orar até a resposta vir, mas a resposta nem vem, nem sempre vem do jeito que a gente espera. A resposta, muitas vezes, ela demora, porque é no tempo dele. Mas a resposta da paz sempre vem. A paz que excede todo o entendimento. Essa sempre chega. Sempre chega. Em Hebreus 7:25 diz então: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Eu estou lendo na NVI. Ele vive para interceder por nós. O Senhor, ele intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós. E essa intercessão do Espírito, a gente tem a confirmação em Romanos 8:26, que diz: não sabemos orar como convém. Nós não sabemos, e é verdade. Às vezes o coração quebra, às vezes a voz falha, as palavras somem, mas o Espírito intercede por nós. Ele ora dentro de você, ele sente com você e ele leva ao Pai aquilo que você não consegue falar, que você não consegue expressar. Interceder é emprestar ao Espírito a sua boca, o seu tempo e o seu coração. Então, que hoje a tua oração seja: Pai, hoje eu me coloco na brecha. Mostra-me quem e o que o Senhor deseja que eu carregue diante de ti. Me ensina, Pai, a interceder como Jesus intercede, a sentir com o teu coração e a perseverar até a paz. Que o Espírito Santo ore dentro de mim. Transforma, Senhor, o meu choro em clamor. Transforma, Senhor, as minhas pausas em súplica e a minha fé em ponte. E que você ore hoje e faz de mim uma intercessora fiel, constante, sensível ao teu mover. E que você leia hoje Ezequiel 22, do 29 ao 31, Ezequiel 22, do 29 ao 31, Romanos 8, do 26 ao 27 e João 17 inteiro. E pergunte ao Espírito: quem o Senhor quer que eu carregue diante do Pai hoje? No teu diário da jornada, escreva 3 nomes ou 3 causas e ore por cada uma delas. 3 minutos de súplica. Isso é um exemplo, né? Não quer dizer que é o que você precisa exatamente fazer, cronometrado. 3 minutos de silêncio e 3 minutos declarando a palavra. E termine orando: Senhor, eu coloco essas vidas no teu altar. Que o teu querer seja feito. E que você também possa meditar em Salmo 122:6, 1 Samuel 12:23 e Gálatas 6:2. E lembrando
Lembrando que interceder é emprestar ao Espírito a tua voz para que ele mova o céu. Para que ele mova o céu. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele intercede por cada uma de nós. Então, que nós possamos nessa manhã orar, falar com o Pai e dizer para Ele aquilo que está no nosso coração. Amém? Vamos orar então? Vamos falar com o Senhor? Feche os teus olhos aí onde você está e vamos nesse momento convidar aquele que intercede por nós, aquele que conhece o nosso coração, aquele que sabe, e eu tenho certeza que ele vai te levar a lembrar de pessoas que precisam. Oh, Espírito Santo, nós pedimos para ti, Espírito Santo, leve, Espírito Santo, tudo aquilo que nós precisamos. Ouve as palavras. Ouve as palavras que muitas vezes nós necessitamos, mas nós não conseguimos usar, Pai. Nos ensina, Espírito Santo, a sermos intercessoras. Nos ajude, muitas vezes nós não sabemos como pedir, mas, Espírito Santo, vem interceder por mim e nos ensina a interceder pelas pessoas que nós amamos. Tudo coopera, Senhor. Vem, Espírito Santo, talvez essa mulher ela não se encontre e não se ache com força para ser uma intercessora, mas que o Senhor seja o intercessor dela hoje, Pai. Talvez, Deus, ela não tem ninguém que se coloque na brecha por ela, Deus, mas nós aqui nos levantamos como mulheres de Betânia e nos colocamos na brecha por essa mulher, ó Pai. Nos colocamos na brecha em intercessão pela vida dela, Pai. E mesmo que o Senhor não mude, Deus, a circunstância, mas que ela sinta a paz que excede todo o entendimento, a paz que traz a certeza e a convicção de que o Senhor vai estar com ela, Pai. Seja no vale, seja, Senhor, em qualquer situação, o Senhor é aquele que vai conosco no vale da sombra da morte, Pai. O Senhor não nos poupa do vale, mas o Senhor está conosco no vale. Espírito Santo, nos ensina a interceder. Vem orar por nós, Espírito Santo. Levanta aqui, Deus, mulheres intercessoras, fortalece cada uma de nós e que nós venhamos ser intercessoras da nossa casa, do nosso lar, ó Pai. Traz a memória dela, Senhor, pessoas que precisam da oração dela. 3 nomes, 3 situações, Pai. 3 causas que ela precisa hoje se levantar, Senhor, como uma guerreira do secreto. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, hoje nós nos colocamos na brecha. Nos colocamos na brecha por pessoas, Pai, por situações, ó Deus,
E nós clamamos a Ti, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, sobre a vida desta pessoa, Pai. Vem sobre o coração, sobre a mente, sobre as emoções, ó Pai. Vem, Espírito Santo, sobre aquilo que essa pessoa está vivendo. Oh, Senhor, quantas estão, Pai, precisando do teu toque, quantas estão, Senhor, necessitando, Senhor, da tua presença, Pai. Então nós pedimos a ti, Espírito Santo, vem. Vem encher esse coração, vem, Espírito Santo, ensinar essa mulher a ser, ó Pai, a ser uma guerreira, a ser, Pai, uma intercessora da sua casa. Hoje, Deus, nós nos colocamos na brecha, Senhor, e mostra quem o Senhor deseja que a gente carregue, que a gente leve diante do Senhor, ó Pai. Nos ensina, Espírito Santo, a interceder como Jesus intercedia. Oh, Deus, ele disse que ele vai ser o nosso intercessor para sempre. A sentir com o teu coração e a perseverar até sentirmos paz, até que a paz chegue. Que o Espírito Santo ore por nós, ore por mim, ore por essa mulher que está orando nesse momento. Transforma o nosso choro em clamor, ó Pai. Transforma, Deus, as nossas pausas em súplicas e a nossa fé em ponte. Faz de nós intercessoras, Deus, da nossa casa, da nossa família, de pessoas, Deus, intercessoras fiéis, constantes e sensíveis ao teu mover, Senhor. Nos ensina, Pai, a orar como convém, Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor, cada vida, Paulo, cada mulher que se empenhou, Senhor, nesse propósito, que chegou até o fim, Senhor. O Senhor sabe as guerras e batalhas que cada uma de nós, Senhor, enfrenta. E que Betânia seja esse lugar de mesa, esse lugar de amigas, onde umas oram pelas outras, Pai. É o que eu te peço, Espírito Santo. E te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que você possa meditar nessa palavra do dia de hoje. E que aquilo que você não consegue expressar em palavras, saiba que você tem um intercessor da sua alma, que é o próprio Jesus, o Espírito Santo. Que você reaja, se você ouviu até o final, hoje com a mãozinha levantada, como uma mulher guerreira que intercede por todos, que intercede por outras mulheres. Interceda por mim também, pela minha vida, e eu intercederei por todos vocês que estão aqui neste propósito. Que Deus abençoe. E até amanhã, o nosso 20º dia. O descanso como arma. Eu te espero amanhã, em nome de Jesus.